Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham através da live da nossa querida fraterna. Então, vou, antes de qualquer coisa, convidar a todos para que façamos uma oração para iniciarmos o nosso trabalho. Então, neste momento, convido a todos a que fechem os olhos. Os que quiserem permanecer com os olhos abertos, não tem problema. Importante que o nosso pensamento se eleve até Jesus. Obrigado, Jesus, por permitir que mais uma vez estejamos na nossa casa fraterna, onde viemos em busca de um pouco mais de aprendizado dos seus ensinamentos. Agradecemos pela oportunidade de evolução que você nos concede a cada dia. Agradecemos pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos, pelo sol que nos aqueceu durante todo o dia, pela água que bebemos, a comida que comemos, mas principalmente, Senhor, agradecemos pela família que temos. Assim, Jesus, para iniciarmos os nossos trabalhos de hoje, a oração que você nos ensinou, agradecendo a Deus Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, para aqueles que estão chegando agora na live, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa quarta-feira com palestra presencial. E antes de iniciarmos a fala propriamente dita, nós temos alguns recadinhos. E serve para quem está em casa também, tá? Pois sabemos que existe aquele momento que você também vai querer vir presencialmente. Então, primeiro recadinho para quem está aqui. Pedimos a todos que, por gentileza, desliguem seus celulares para que não haja interferência. Também visitem o nosso showroom, né? É aquela sala à esquerda de vocês. Há vários livros novos com condições promocionais, além de livros do sebo. Aproveitem. Importante, isso tanto para os que estão aqui, como para vocês que estão em casa. Há a necessidade de confirmar a presença para as palestras presenciais, através do WhatsApp 3644-8610, tá? Então, 3644-8610. Por que isso? Porque nós ainda estamos numa fase que não podemos lotar a casa, tá? Temos um número específico, máximo de pessoas. E ainda hoje tivemos que, infelizmente, agendar para a próxima quarta-feira, porque hoje já excedeu. Tá ok? Então nós pedimos para que as pessoas entrem em contato. 3644-8610.
Então entre em contato antecipadamente, vocês também, claro, né? E agendem como fizeram, tá bom? Isso é muito importante. As palestras às segundas-feiras retornarão para o público a partir do dia 6 de setembro, às 14h30. E não haverá transmissão pelo Instagram. Então será apenas aqui. Também existe a necessidade da confirmação da presença pelo WhatsApp 3644-8610. Tá? 3644-8610. Daqui a pouco eu decoro esse telefone. Olha que beleza. Né? Então, não esquece. E hoje a nossa palestra é com... Nossa Senhora. É ele mesmo que vai fazer? Tem certeza? Então tá. Infelizmente, hoje vocês terão que me ouvir um pouquinho. Tá bom? E eu vou, claro, já de imediato agradecer imensamente pela caridade que vocês vão fazer, de me ceder esses momentos para que eu possa falar para vocês, que eu preciso falar hoje. Então eu preciso falar, então nós vamos agradecer a caridade de vocês de nos ouvir, tá bom? E eu hoje inclusive deixa eu até avisar que estava anunciado, né, nas mídias, na rede social aí, que hoje quem faria a palestra seria o Taiguara. Porém, o Taiguara teve um problema pessoal de última hora aí e ele foi obrigado a cancelar a presença dele aqui. Então, aí fizeram-me o convite, né? Vá fazer. Tudo bem, né? E eu aceitei, agradecido. Muito obrigado, agradeço o convite, né? Então, estou aqui. E eu vou abordar um tema que de certa forma, ele traz uma certa polêmica, né? É um tema que na nossa casa especificamente não é muito tratado, ele é mais tratado no dia a dia, né? Só que infelizmente no dia a dia é tratado de uma forma meio diferente do que nós vamos falar hoje, né? Eu gostaria de falar com vocês a respeito do capítulo 16, né? Não servir a Deus e a Mamon. Ou você serve a um, ou você serve a outro. A Deus, o Deus que nós conhecemos. Mamon, nas línguas hebraicas, egípcias, lá do povo do Oriente, né, os povos bem mais antigos, era considerado como é que eu posso dizer assim, uma entidade que te subjugava oferecendo riqueza. Bem isso. Te subjugava oferecendo riqueza. Né? Alguns podiam dizer que ele era considerado o Deus da fortuna, mas Deus para mim só tem um, né? Sempre teve e sempre terá, apenas um. Então, Mamon, não consigo entendê-lo como Deus. Não consigo vê-lo apenas uma entidade que subjugava as pessoas oferecendo riqueza. E isso, é claro, hoje em dia não acontece mais, né? Era só antigamente que as pessoas ficavam com o olhão arregalado em cima do que o próximo tem. Hoje em dia isso não acontece mais. Então, dentro desse capítulo, eu peguei aqui o item 14 e 15, né? Até marquei página errada, mas ainda bem que eu gravei.
O tema é desprendimento dos bens terrenos. Olha que maravilha, né? Desprendimento dos bens terrenos. E por que que isso é um tema meio polêmico? Porque nós ainda fazemos questão, olha aí, fazemos questão de não compreender. Olha, isso é problema, hein? Nós fazemos questão de não compreender. Por quê? Porque eu não aceito. Se eu não aceito, eu não quero compreender. Então, se eu não quero compreender, então ele ainda continua sendo um tema, né, polêmico. Mas ele não é nada de absurdo. O absurdo somos nós, né? Que nós ainda somos muito pequenos. Nosso entendimento é muito pequeno. E esse texto, dentro desse tema do Evangelho, quem trouxe foi Lacordaire. Lacordaire, francês, né? Um espírito francês. Ele nasceu em 12 de maio de 1802. E ele desencarnou no dia 21 de 11 de 1861. Olha a data. 21 de novembro de 1861. E essa mensagem que está no Evangelho, está aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele passou para Kardec em 1863, nem 2 anos depois do seu desencarne. Ou seja, mas isto é possível? Sim, isso é extremamente possível. Um espírito pode desencarnar na hora do almoço e agora à noite já vir aqui e dar uma comunicação. Claro, não seria um espírito, né? Eu, por exemplo, eu ainda vou desencarnar, vou dormir, vou me apagar, vou passar um tempinho lá naquele lugarzinho meio, né? Meio caprichado, né? Onde a gente fica meio largado lá, né? Até que a gente, pelo amor de Deus, meu Deus, me socorre. Alô, alguém me ouve? Estão me ouvindo? Para com essa gritaria. Alguém me ouve? A gente vai falar isso um monte de tempo ainda, até que isso realmente saia do coração. Quando nós falarmos, meu Deus, me ajude, com a força que sai de dentro do coração, com certeza, imediatamente seremos socorridos. Só que, como saber quando estaremos falando isso de coração? Então, para isso, nós vamos ter que passar, né, por algumas coisas. Mas tem alguns espíritos que não precisam. Outros vão ficar lá um bocado de tempo, né? Umas coisinhas mais ruins aí. Mas outros nem precisam passar por lá. E pode acontecer, como eu acabei de falar, desencarna na hora do almoço, agora à noite já vem aqui para dar comunicação. Pode acontecer? Pode. É raro? Muito. Raríssimo. Mas, importante que nós possamos, aos poucos, ir compreendendo toda a doutrina de Jesus. Todos os ensinamentos que a equipe, né? A equipe do Espírito de Verdade tem nos trazido. Tá bom? E Lacordaire começa assim: venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar
corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Já começa por aí. Vida de aperfeiçoamento. Quantos de nós ainda não tem aquela ideia de que essa vida é um castigo? Gente, nós estamos numa escola, nós estamos aprendendo. É legal eu chegar no primeiro dia e ir lá fazer a matrícula e quando eu sair da escola já sair com o canudo? Espera aí, e eu não vou precisar aprender a ler, escrever, somar 1 mais 1, né? Não, já vou sair com canudo de doutor, ó, que beleza? Não, a gente sabe que não é assim. Nós sabemos que temos que aprender. E para que possamos aprender, nós temos que ir às aulas, temos que ir à escola. Atualmente, inclusive, com situação de pandemia, aí, era feito em casa, né? Mas a garotada tinha que estudar, né? O pessoal da faculdade fazia a faculdade em casa, EAD. EAD hoje em dia é um curso que cresceu assustadoramente, né? Não dá para ir presencial, então vamos fazer pelo computador. Mas, de qualquer forma, temos que estudar, temos que aprender. E, conforme nós vamos estudando, nós vamos aprendendo, vida de aperfeiçoamento em que entrastes. É o que está acontecendo conosco, desde que nós reencarnamos. Reencarnamos, vamos passar por diversas, vamos colocar assim, dificuldades. Não, dificuldades não, né? Diversas lições, tá? Eu acho que o correto é não dificuldades, mas lições. Porque não adianta, se a coisa for muito fácil, eu aprendo meia boca. Mas se a coisa for mais difícil, eu aprendo e aquilo fica marcado. E a ideia é exatamente essa. Que eu aprenda, que aquilo fique registrado na minha memória. Então, por isso, essa vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros. Como assim? Somos devedores uns dos outros? É exatamente isso. Nós não estamos aqui hoje, exatamente estas pessoas, por puro acaso, né? Pode ser, não estou dizendo que seja, mas pode ser que em época passada vocês pararam para me ouvir, mas para me ouvir para o lado errado. Vamos quebrar, vamos bagunçar, vamos matar, vamos pilhar, vamos botar fogo, vamos isso, vamos matar. E hoje eu venho aqui me recompor, pedir humildemente desculpas, perdão, né? E tentar orientá-los no caminho do bem, no caminho do amor. Olha aí. Então, somos devedores uns dos outros. Ninguém está encarnado, né? Vamos colocar assim, nesta vida por acaso. Eu não pedi para nascer. Realmente. Eu acho que eu posso quase garantir isso, que eu não pedi para nascer. Eu implorei. Eu implorei para nascer. Né? Pedi, não foi uma vez só não, pedi um monte de vezes. Porque eu queria reencarnar e queria, né? Mas eu não estava preparado. Então, o próprio plano espiritual, né? Os abnegados amigos que nos orientam lá, eles nos preparam para uma nova encarnação.
E aí, quando reúnem todas aquelas condições que nós vamos necessitar para reencarnarmos, para aquela encarnação, para aquela vida, para aquele aprendizado, bom, é ali que ele vai. Então, vai lá. Eu não pedi para vir nessa família. Por que eu não pedi para vir nessa família? Simplesmente por um simples detalhe besta, porque eu não sei pedir. Nós não sabemos pedir. Vocês querem ver um detalhe? Quando tem alguma coisa nos aborrecendo, ai meu Deus, me dê paciência. Não, gente, não façam isso. Não peçam paciência. Sabe por quê? Porque ele vai arrumar condições, situações onde você terá necessariamente que exercitar a sua paciência, mostrando para você se você tem paciência ou apenas uma leve tolerância, que é o que a maioria de nós temos, Uma leve tolerância, mas que passou um pouquinho do limite e nós já estouramos. Então, paciência é uma coisa que nós vamos adquirir com o tempo, com calma, com paciência, Com insistência. Aos poucos nós vamos adquirindo esta paciência. Então, quando você tiver que pedir alguma coisa a Deus, pensa bem no que você vai pedir. Porque Ele pode te oferecer, Ele pode te arrumar uma situação aí que mas não era bem isso que eu queria. Não, mas foi o que você pediu. Porque qual vai ser o resultado disso? O resultado vai ser o que eu pedi. Então foi isso que você pediu. Então nós temos que pensar um pouquinho, Temos que ter um pouquinho mais de tranquilidade para poder pensar direitinho. Então, nós somos devedores uns dos outros e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados. Por que ele fala espíritos e encarnados? Nós somos todos espíritos? Conforme nós aprendemos durante o nosso curso do Evangelho, não. A partir do momento que nós reencarnamos, nós mudamos a nossa condição, vamos colocar assim, de espíritos para almas. Então, mas o que é alma? É um espírito encarnado. Então, quando você quer falar um espírito encarnado, você fala apenas alma, pronto, já sabe o que é. Então, espírito é o desencarnado. Alma é o espírito encarnado. Olha aí. Então, por isso que aqui no Evangelho é tratado entre espíritos e encarnados. Aí a regeneração será possível. Mas tem que ser uma aliança muito forte. Tá? Vosso apego aos... Aqui começa a brincadeira, do desprendimento dos bens terrenos. Vosso apego aos bens terrenos... Alguém aqui é apegado a algum tipo de bem terreno? Muito, Nós vamos chegar aqui o que é bem terreno, já. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Bom, vamos lá. O que pode ser bens terrenos? Alguém consegue me ajudar aí? O que pode ser um bem terreno? Uma casa. Alguém mais?
dinheiro. Carro. Ó. Então, mas vejam que nós estamos falando em bens materiais, né? Quer ver um bem terreno bem diferente? É que hoje eu passei no meu dentista. No quem? No meu dentista. Meu dentista, meu médico, meu isso, meu... Isso é apego. Né? Meu filho, minha mãe, meu pai, isso é apego. Mas peraí, como assim? É a minha família? Minha família é apego. Por quê? Isso às vezes choca. Eu estou falando para vocês que a gente não quer, a gente faz de conta que a gente não quer entender isso aqui, né? Porque é minha família enquanto eu estiver encarnado. E quando eu voltar para casa? Não se esqueça, estamos na escola. E quando voltar para casa? Ou seja, você vai para a escola, você está lá estou na minha classe. Ó o apego. Minha classe. Então a minha classe é a minha família. Bateu o sinal, deu hora de ir embora, fui para casa. E a minha família? Deixou para lá? Entenderam como é que é mais ou menos a situação do... Pois não? Claro. É que um objeto, uma pessoa, nada é nosso, porque se fosse nosso, não seria tirado da gente, não seria tirado de nós, sem a nossa permissão. Sim. Minha esposa, meu filho, nada é nosso, porque se fosse nosso, não seria tirado sem o nosso consentimento. Exatamente. Nada é nosso, porque tudo isso é tirado de nós sem o nosso consentimento. Bom, mas se pode ser tirado, quer dizer que não é meu. Simples assim. Nós é que teimamos em complicar as coisas. Mas é simples, gente. Em virtude desse... eu pulei um detalhe aqui. De bens terrenos. Sabe um bem terreno que atrai muita gente? É aquele bem terreno chamado poder. É um bem terreno. Mas por quê? Quando desencarnar ninguém vai ter poder? Não precisa. Gente, uma coisa, aqui, as pessoas que têm poder, ela tem vamos colocar uma autoridade sobre nós, porque temos algum interesse nessa autoridade, de que essa pessoa tenha essa autoridade. Nós precisamos que alguém tenha essa autoridade sobre nós. Quando nós desencarnarmos, não vai mais ter autoridade? Vai, mas vai ser uma autoridade natural. A pessoa vai exercer o poder, não porque nós precisamos, como é que eu posso colocar? Não porque ela lutou para isso, que normalmente aqui se luta pelo poder, né? O poder atrai as pessoas. Lá no plano espiritual não, é natural. Quem tem mais conhecimento, quem tem mais amor no coração, é quem dirige. Por quê? Porque lá a direção é pelo exemplo.
Lá não existe, vamos usar um exemplo meio chulo aqui. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Não. Vamos fazer? Vamos fazer? Olha a diferença do faça isso, faça aquilo para o vamos fazer. Por quê? Quando falam vamos fazer, significa que a pessoa que está ali à frente, ela está junto. Né? Ela está junto, ela está indo, ela está fazendo, ela está dando o exemplo. Então, lá em cima, será que é lá em cima? Ou é aqui do lado? Né? É um plano espiritual, gente. Pode estar aqui do lado e a gente não... Graças a Deus a gente não consegue ver, né? Mas, tá aí. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Ou seja, em virtude de eu conseguir esta autoridade, eu buscar esta casa, eu conseguir este plano de carreira, né, galgar poder, riqueza, tá? A família fica em segundo plano. E às vezes larga a família. Não, minha vida profissional em primeiro lugar. O quê? Na primeira pisada na bola que você der com a sua vida profissional, vão te cortar a cabeça. Simples assim. Enquanto que em casa é diferente. Por mais que nós, vamos colocar assim, pisemos na bola, é claro, né? Também não vamos exagerar. Mas por mais que nós dessemos aquelas patinadas, família entende, a família perdoa. Por quê? Porque a família patina também, e você entende, você perdoa, porque você os ama e eles nos amam. Então, nós temos que ver justamente esta parte do não destruir a família por causa do apego aos bens materiais. E nós relacionamos os bens materiais aí, bens terrenos aí, ó, de várias formas, né? Sede sinceros. Aqui tem uma perguntinha que eu gostaria que vocês me ajudassem a responder. A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Pois é. Dificilmente uma fortuna ela vai propiciar uma felicidade plena. Por quê? Por mais rico, vamos colocar assim, né? Aí vamos falar em termos materiais, em termos de dinheiro. Por mais rico que a pessoa seja, não que isso não aconteça, tá, gente? Mas essa pessoa terá muita dificuldade em confiar nas pessoas que estão em volta. Porque o dinheiro é dela. E ela passa a desconfiar de todos. Olha que grande mancha que tem aí. E o amor? Onde fica o amor? Né? Então, a riqueza, ela pode ter uma felicidade sem mancha? Até pode, né? Mas é difícil. É difícil. Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações?
O que eu tive que fazer para poder encher o meu cofre? Então tenho lá um cofre abarrotado de dinheiro, tenho propriedades, carros, lanchas, tenho poder, eu tenho tudo. Mas e a confiança e o amor na família? Não estou nem falando nos outros, hein, gente? Vamos falar da família. Marido, mulher, filhos, tá? Qual a confiança que nós vamos ter neles? Então está aí uma grande mancha, um grande problema que a riqueza pode nos trazer. No fundo dessa cesta de flores não há sempre um réptil oculto? No fundo desta cesta de flores, ou seja, quando eu tenho poder, quando eu tenho riqueza, sempre vão me bajular, né? No nosso nível de evolução, no nosso patamar de evolução, isso ainda é uma coisa mais ou menos normal. Você considera mais um rico do que um pobre. Um rico é mais gente do que um pobre. Simples assim. Agora, dentro dessa bajulação, será que eu não estou com segundas intenções? A serpente aí, tá? Será que eu não estou aí querendo me dar bem? Como é que o rico vai confiar nessa pessoa? Se dentro daquele vaso de flores tem uma serpente. Então essa situação de ser rico é muitíssimo complicado, mas muito complicado. É uma prova, eu acho que talvez a mais difícil de todas as provas que nós podemos passar. E nós vamos passar, ou já passamos, tá? Se não nessa, na próxima, ou na passada, ou em outra, ou mais para frente ainda. Mas nós vamos ter que aprender, tá? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Sim, até aí, sem novidade, né? O homem conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado. Então ele se sente satisfeito. Sem problema, né? Até aí, perfeito. Mas dessa satisfação, muito natural é que Deus aprova, olha só, dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, porque se eu conseguir uma fortuna com o meu trabalho e um trabalho honrado, eu me sinto satisfeito e essa satisfação é aprovada por Deus. Porque eu fiz a coisa da maneira certa, eu fiz da forma correta. Nós estamos num planeta material, estamos num meio material, estamos tendo uma experiência humana dentro do material e nada mais justo, vamos colocar assim, de eu me empenhar de uma forma digna, de uma forma honrada e conseguir fortuna. Qual o problema? Nenhum. Né? Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova,
há um apego que absorve os demais sentimentos. Aí, nada é perfeito, né? E paralisa os impulsos do coração. Há uma distância igual e que vai da sorte e da avareza à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Aqui nós precisamos de um esclarecimento aqui. Ele fala aqui que Deus dá a fortuna. Como nós falamos aqui, o Antônio já chamou a atenção aí, nada é nosso, né? Então nós somos, ele vem falar um pouco mais para frente aqui, nós somos depositários e não proprietários. Vamos colocar assim. Nós somos então depositários de todo esse bem material que nos cabe, mas não somos o proprietário. Então, quando Deus achar que está na hora, simplesmente tira. É porque o grande empresário foi à falência, é porque a pessoa era um mendigo, né? E de repente ganhou na loteria, achou um bilhete premiado e ganhou na loteria, ficou milionário, ó. A fortuna mudando de mão. Né? E por que Deus dá a fortuna para algumas pessoas? Justamente para testar cada uma delas. Cada um de nós. Só que é assim, Ele dá a fortuna para as pessoas para que essas pessoas dividam com os pobres. Só que aí nós vamos ter que entender uma coisa muito bem entendida aqui para não ficar dúvida. Esse dividir, distribuir aos pobres. Distribuir aos pobres a fortuna que tem não significa eu pegar lá, vamos imaginar lá, né? Que eu sou abastado, eu tenho lá um monte de dinheiro. Tá, vou pegar um monte de nota de R$100 e vou sair distribuindo, dando uma para cada um. Toda pessoa que eu encontrar na rua, dou uma nota. Até acabar. Quando acabar, o que vai acontecer? Eu me tornei um pobre. Então não adiantou nada te dar a fortuna. Lembram da parábola dos talentos? Que ele deu 2 talentos a um, 5 a outro, tal. Então, para aquele que ele deu um talento, o cara simplesmente enterrou, guardou tal, e na hora que ele chegou, toma seu talento de volta. Para o que deu 2, ele transformou em 4. O que recebeu 5, ele transformou em 10. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Que nós coloquemos esta fortuna para girar. E como é que nós vamos distribuir então? Através de emprego, através de salário, né? Através de oportunidades que nós vamos desenvolver para que os nossos próximos possam evoluir conosco. Então, essa distribuição de riqueza, podemos até dizer assim, na verdade é uma administração de riqueza e não uma divisão, né? Então Deus dá a riqueza ou a fortuna para aquele que mais sabe administrar. É claro, nós vamos ver aí no nosso dia a dia que tem alguns que se extrapolam, né? Nossa, olha que absurdo. O cara comprou 5 Lamborghinis. Gente, ele tem muito dinheiro
E cada Lamborghini que ele comprou, ele deu emprego para um monte de gente. Ele não pode simplesmente pegar o dinheiro que ele pagou nessas Lamborghinis e sair distribuindo, ó, toma, toma. E a hora que esse dinheiro acabar, tá todo mundo pobre morrendo de fome de novo, e ele também. Então não. Ele comprando essa Lamborghini, ele vai promover emprego para essas pessoas. Então quando a gente vê aí uma pessoa abastada, né? Uma pessoa que tem posses, fazer alguma extravagância. Já ouviram falar isso, né? Extravagância. Eu achei essa palavra no dicionário, que eu não sei o que é isso, né? Quando eu tiver dinheiro, talvez eu saiba. Mas, então, Edi, você conhece bem sobre extravagância, né? Então, Oi? Então, quando nós vemos uma pessoa abastada fazer extravagância, o nosso primeiro pensamento é: olha, ele poderia muito bem estar distribuindo cesta básica para as pessoas. Poderia. Só que é o seguinte, aquela extravagância que ele está fazendo está gerando emprego, está gerando renda, porque ele não vai fazer uma extravagância sozinho. Vamos supor que ele queira, vai saltar de paraquedas, sei lá. Ele precisa ter o avião, o piloto, o cara que vai dobrar o paraquedas, o aeroporto. Quanto emprego ele vai gerar nisso aí? O combustível, né? É que nós só vemos o quê? O nu e cru. Só ele saltando de paraquedas, fazendo extravagância. Não, gente, tem muita coisa por trás disso. Só que o nosso apego aos bens terrenos não nos deixa entender isso. Nos deixa ver apenas e simplesmente aquilo que nós queremos ver. Né? Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa o impulso do nosso coração. Há uma distância igual e que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada. Sórdida avareza. Não sei se vocês chegaram já a conhecer alguém, mas existem muitas pessoas que nós passamos por ela, uma pessoa comum, ou às vezes até uma pessoa pobre. Só que você vai ver, a pessoa é dona da casa, é dona do bairro inteiro. E você vê a pessoa, é uma pessoa que anda de chinelo, né? Gente, a avareza. Você vê a família da pessoa, às vezes, passando necessidade. E a pessoa com o cofre cheio. Espera aí. Toda aquela riqueza, toda aquela fortuna foi dada para aquela pessoa, para ela trabalhar, aquela fortuna não foi para ela guardar. Ele está fazendo o que o trabalhador fez com o talento. Ele guardou, enterrou o talento. Quando o Senhor voltou, ele foi lá e toma seu talento de volta. Guardei como mandou. Só que não era isso. Não era isso que era para fazer. Então nós também precisamos compreender o emprego da fortuna. Que a fortuna provenha da vossa família ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho.
Então, podemos receber uma fortuna como herança, ou podemos trabalhar para ganhar uma fortuna. Tá? Há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que tudo vem de Deus, foi o que o Antônio falou, e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, como eu falei. Não vos enganeis sobre isso. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de pagá-la e lhe ficareis agradecido. Até aí, tudo bem. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento. Amor por quem? Por Ele mesmo. Qual é a melhor maneira de nós demonstrarmos amor a Deus? É amando ao nosso próximo. Lembra que eu li na mensagem ali que Deus está dentro de você. Então, se você ama o próximo, você está amando a Deus. Tá? Mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto eles. Então, que o rico dê aos pobres oportunidades. Então, o rico tem que dar para o pobre? Tem. O quê? Não é o dinheiro, são oportunidades. Ele tem que usar aquele dinheiro, aquela fortuna, para criar oportunidades. Então, vamos botar assim, ele monta uma empresa de ônibus. Então, ele vai dar emprego para motorista, para cobrador, para mecânico, para vigilante lá da frota. Vai dar emprego para um monte de gente. Olha aí, e a ideia é exatamente essa. Não é fazer com que o rico saia distribuindo o que tem. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvalada cobiça. Já refletistes quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que Ele vos concedeu? Eu me amo, eu me adoro, né? Eu me acho, eu me sou, Só que eu me desencarno também. E aí? Já ouviram aquela expressão? Olha que interessante isso aqui. Já ouviram aquela expressão que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? Muito bom. Como se parece Deus? Deus tem cabelo? Tem orelha? Tem uma cabeça? Tem um pescoço? Tem ombro? Braço? Um tronco? Perna? Pé? Mão? Se Ele quiser. Se Ele quiser, Ele pode ter. Mas não é assim que Ele se parece. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas não o ser humano. Vamos fazer essa colocação correta. Deus fez o Espírito à sua imagem e semelhança. Olha que beleza. Fica mais fácil entender agora como se parece Deus? Aí eu pergunto, como é que se parece Deus? Não sei.
Eu não sei como se parece um espírito. Eu sei como se parece um perispírito, um corpo humano, mas o espírito em si, nós ainda não conseguimos pegar essa imagem. É o quê? É uma fagulha? É uma centelha? É uma... Eu, pelo menos, não cheguei lá ainda. Tá? O pouco do conhecimento que eu tenho, que é pouco mesmo, viu, gente? Da doutrina espírita, ainda não consegui captar essa mensagem. Como é que se parece um espírito? Não um perispírito, um espírito. Tá? Então, é bem por aí. Esqueceis que pela riqueza fostes investidos na sagrada condição de ministro da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositário infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível e inexorável virá rasgar o véu sob o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu e que, nesse momento, reveste aos vossos olhos a toga de juiz. Eu estou lendo aqui porque o nosso tempo, infelizmente, já acabou. Eu tinha muita coisa dava para a gente conversar um pouquinho mais a respeito desses assuntos. E esse tema, ele é muito interessante, só que ele é um pouco longo, tá? Mas eu busquei neste outro livro, né? Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é novo, inclusive, né? Deixa eu até ler o nome que eu até esqueci. O Livro dos Espíritos. Olha aí que beleza, né? O Livro dos Espíritos. Dentro do Livro dos Espíritos, eu achei uma pergunta aqui, porque ele é cheio de perguntas, viu, gente? É legal. E a resposta também. Eu achei a pergunta assim, 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? Ou seja, são praticamente duas perguntas dentro de uma, né? Então essa é uma questão que a gente sempre fica aquela duvidazinha, né? Ou será que um dia vai ser todo mundo igualzinho na riqueza? Ou será que já foi algum dia, tal? Aí vamos ver o que ele respondeu aqui. Não. Simples assim. Não. Ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. O que significa isso? Curto e grosso, o tempo acabou. Significa que se eu tiver 1.000, ele tiver 1.000, todo mundo aqui tem 1.000. Quem é que vai trabalhar para quem? E se eu trabalhar para ele, ele vai ter que me pagar. Ao me pagar, eu já vou ter mais que ele e ele menos que eu. E aí? Então já ficou desigual. Então a riqueza, gente, ela veio justamente para nos incentivar a uma coisa que nós estamos facultados aqui: trabalhar. Trabalhar. Nós temos que trabalhar para ganhar o nosso sustento. Por isso, material. Por isso precisamos do alimento. Só que para termos o alimento, nós temos que trabalhar. Se eu não trabalhar, eu vou passar fome. Né? Então, para evitar de passar fome, eu trabalho, vou adquirir um bem e vou me sustentar. Então a riqueza, ela existe justamente para gerar esse trabalho. Então o nosso desprendimento dos bens terrenos, ele está ligado justamente às coisas materiais. Casa, família, filhos, emprego, salário,
poder. Então nós vamos, a partir de agora, começar a pensar e trabalhar um pouquinho mais isso. Preciso trabalhar? Preciso. Preciso comer? Preciso. Preciso ganhar um salário? Preciso. Mas e se eu ver o meu patrão lá andando de Rolls Royce, sei lá, né? Andando de lancha na marginal. Olha, né? Aquelas lanchas, andando de lancha na marginal, meu Deus do céu. Então tem que ter um reboque, tem que ter um caminhão para puxar, porque é uma lancha grande. E ele tá lá em cima, olha que bonitão. Parabéns. Parabéns, porque ele está pagando reboque, mecânico, tá gerando emprego, além do meu. Ó, que beleza. Né? Então nós precisamos começar a pensar um pouco além de tudo aquilo que a gente vê. Tá bom? Gente, como eu disse no início, agradeço do fundo do coração a oportunidade que vocês me deram de poder me ouvir. Tá bom? Então agora deixa eu... Liga o som lá para nós. Embaixo. Eu vou lá. Esquerda cabeça. Talvez vocês de casa não possam estar ouvindo, mas é que para o pessoal que está aqui presencial, nós colocamos uma música bem baixinha para que nós possamos fazer a nossa vibração e oração final para encerrarmos o nosso trabalho de hoje. Então nós vamos pedindo novamente àqueles que desejarem que fechem seus olhos, que mantenham seu pensamento em Jesus. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, um pouco mais de aprendizado. Aprendizado sobre o desprendimento, que você tanto nos ensinou durante a sua trajetória aqui na crosta terrestre, mostrando o que seria o desapego ao bem material. Quem são seus pais? Quem são seus filhos? Obrigado, Jesus, por tudo que você tem nos ensinado, por todas as lições que você tem permitido que nós tenhamos a oportunidade de aprender. Porque somente através dessas lições, desse aprendizado, é que nós continuaremos a nossa caminhada até você. Pois através de você, chegaremos a Deus Pai. E por isso te agradecemos, Jesus. Te agradecemos por todo o amparo, por tudo que você nos proporcionou na noite de hoje. Assim, Jesus, com a oração que você nos ensinou, nós fizemos a abertura. E com a oração que você nos ensinou, nós faremos também o encerramento deste trabalho de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Nossos agradecimentos a todos do Instagram que nos acompanharam até esse momento. Nossos agradecimentos a todos vocês aqui presentes que nos prestigiaram. E, só para a gente confirmar, 3644-8610 é o telefone que nós deveremos ligar para confirmar a presença para a próxima quarta-feira, tá? Ou para o Evangelho de domingo. Tudo bem? Gente, obrigado pela atenção, muita paz. Fiquem com Deus e vocês vão com Deus.